Olá! Obrigado por sua companhia. Você irá assistir agora ao programa Ciência Estelar. As verdades eternas que iluminam a humanidade sempre vieram das estrelas. O tema de hoje é Lúcifer e Lilith. Abordaremos o tema sob o foco religioso, mitológico e ufológico. Fique conosco! Este é um programa da Academia Ciência Estelar em parceria com a TV J Brasil. A Academia Ciência Estelar é uma ONG de estudo da espiritualidade em todas as suas formas e origens. Nossa atuação é pela internet e não temos dogmas, doutrinas ou preconceito em nossos estudos e práticas. Lúcifer é tido pelas pessoas comuns como sendo o próprio diabo, e Lilith, sua companheira infernal. Mas se a criação se deu por sua ação, não seriam eles nossa origem? Em lugar algum na Bíblia se afirma que Lúcifer é o diabo. O grande desafiante católico e evangélico está associado com outro ser distinto, chamado Satã. O próprio Papa e alto clero católico cantam no Vaticano litanias associando Lúcifer a Jesus. Não estamos nós cometendo uma grande injustiça com seres divinos? Lúcifer é a tradução da Bíblia do rei Jaime para a palavra em hebraico Heilel, em Isaías capítulo 14, versículo 12. Aparece apenas uma vez na Bíblia hebraica. E, de acordo com a influência da versão do rei Jaime, significa o brilhante, estrela da manhã, ou seja, refere-se ao planeta Vênus, ou então aquele que anuncia um novo dia, uma nova esperança. Como um adjetivo, é utilizado como o portador da luz, e por isso é associado com o mitológico Prometeu, e também com o Fiat Lux da criação. Na Bíblia, também é referência para os signos do zodíaco, a aurora, ao rei da Babilônia, a glória de Deus e a Jesus. A correlação entre Júpiter e Jesus aparece em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, e em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, onde ele se autodenomina resplandecente estrela da manhã. Por isso, existe inclusive um São Lúcifer, bispo de Sardenha, e também uma igreja dedicada a Lúcifer. Assim como em todas as outras religiões mesopotâmicas, o judaísmo não tem um ser todo maléfico que seja adversário do Criador. Foi São Jerônimo que afirmou ser Lúcifer o nome do principal anjo caído. A associação de Lúcifer com a vaidade e a figura do diabo ocorreu pela interpretação equivocada de Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 14. Está escrito: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como Altíssimo. O contexto dessa passagem é uma referência ao rei da Babilônia, tal como apresentado em seu orgulho, esplendor e queda. No entanto, é ao poder que traz de perverso, rei da Babilônia, que esta passagem realmente se refere. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, encontra-se que Lúcifer pertencia à ordem dos querubins. Os querubins, conforme os teólogos, são os anjos mais próximos de Deus, os seres divinos da sabedoria infinita.
regem as estrelas do céu, são considerados o correio de Deus e regentes do paradisíaco Adão. Eles recebem diretamente os raios da divina sabedoria e estão cheios de sublimidade da ciência do Senhor. Seu entendimento é um tesouro de luz e de verdade eterna. A palavra querubim parece originar-se de um vocábulo em acádio que designava um semideus. Por meio dos querubins, Deus enviava os oráculos a Moisés e aos sacerdotes do templo, conforme expressão textual que consta na Bíblia. Lilith foi uma deusa adorada na Mesopotâmia. Ela aparece como um demônio noturno na crença tradicional judaica, como a primeira mulher do bíblico Adão, sendo que em uma passagem ela é acusada de ser a serpente que levou a Eva a comer o fruto proibido. Esse fruto seria da árvore da ciência. Porém, Lilith não aparece na Bíblia católica ou evangélica. Parece que as possíveis referências diretas a seu nome foram suprimidas. Talvez essa supressão se deva ao fato do catolicismo querer associar a imagem da mãe de Jesus com a condição de mulher divina. Mas passagens da Bíblia trazem evidências da existência de uma outra mulher antes de Eva, que era então subproduto de Adão. A associação de Lilith com a noite pode ser razão da associação com a coruja. Outros associam Lilith com outro milenar símbolo de sabedoria e poder, a serpente. Ora, a condição de igual a Adão, de ter sido criada no paraíso e, portanto, ser divina, e ainda ter uma imagem animal, nos remete novamente à maior proximidade de Deus, a ordem dos Hayot HaKodesh, os chamados animais santificados da tradição cabalística. Consta que Lilith foi criada a partir do barro, da mesma forma que Adão, e por isso não se submeteu àquele. Mas, pela imaturidade de ambos, não conseguiram conviver e foi necessária a criação de uma companheira temporária para Adão, a Eva, uma projeção do próprio Adão. Mas o grande amor e complemento de Adão é Lilith, e então ela se tornou sua amante, pois foram destinados eternamente um ao outro. Façamos um breve intervalo. Voltamos já. As verdades eternas sempre vieram das estrelas. Assista ao programa Ciência Estelar, toda quinta, às 9h10 da noite, com reprises no domingo, às 14h10 e também na segunda-feira, à meia-noite. A espiritualidade sem dogmas, doutrinas ou preconceitos. Fim de ano é na TVJ Brasil. Durante todo o mês de dezembro, a TVJ Brasil exibe uma programação especial para você. Olha o que vem por aí! Filmes e desenhos inéditos. No programa O Prato do Dia, Lucila Costa traz deliciosas receitas para a ceia de Natal e Réveillon. E a partir do dia 22, a TVJ Brasil exibe um especial Conheça São Tomé das Letras. A apresentadora Karen Parada vai te levar em uma viagem pelos encantos e belezas da mística Cidade das Pedras. E você vai se surpreender com as histórias, paisagens e mistérios deste paraíso natural, localizado no sul de Minas Gerais. Então, fique ligado. Fim de ano é na TVJ Brasil. A TV que São Tomé e o Brasil todo vê.
estudar espiritualidade conosco. Visite nosso site e afilie-se. Toda semana você receberá em seu e-mail uma apostila para estudar. Cada apostila tem uma síntese da vida e pensamento de algum mestre da espiritualidade, de uma religião, de uma escola esotérica, uma aula sobre astrologia, um artigo opinativo, um texto para ensinar esoterismo às crianças e uma prática esotérica. Além disso, a contribuição mensal é acessível a todos e, sendo afiliado, você terá 30% de desconto em todos os nossos serviços e eventos, como cursos virtuais, mapa astral, vivências e muito mais. O glossário teosófico da Helena Blavatsky diz que Lúcifer é o planeta Vênus e que é o portador da luz. Rejeita a atribuição a Lúcifer dos defeitos do orgulho e da arrogância que o catolicismo lhe imputou. Nem diz que ele é a origem do mal e tampouco o identifica com o diabo e similares. Mitologicamente, se pode associar as características de Lúcifer com diversos outros deuses, tais como Prometeu, que pegou a luz de Zeus para dar aos humanos, ao luminoso Marduk, do Enuma Elish, que criou a humanidade, ao sábio e mágico deus egípcio Thoth, ao poderoso deus Thor, da mitologia nórdica, e a deus Vinu, da Índia. A confusão quanto à figura de Lúcifer parece refletir o distanciamento da nossa atual humanidade quanto à fonte espiritual. Apesar de para os fiéis católicos ser tabu falar o nome de Lúcifer, o Papa e a cúpula eclesiástica do Vaticano entoam cânticos gregorianos, cantando o nome de Lúcifer, associado ao de Jesus em vídeos no YouTube. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Lilith, por estar associada à noite, recebe as reações humanas naturais quando nos deparamos com o desconhecido, o oculto e o poderoso. O medo. Com o medo vem o preconceito, a difamação e a perseguição. As atrocidades cometidas na Inquisição são uma evidência desse tipo de reação humana. Talvez seja por isso que o nome de Lilith apareça na mitologia mais recentemente associada ao medo e ao demônio. Por outro lado, Lilith e sua ordem receberam a incumbência divina de serem promotoras do policiamento, do direito e da justiça na criação, por isso realizam punições. A associação de Lilith com a serpente do paraíso nos traz um ensinamento. Ora, se a serpente é o símbolo do conhecimento e a árvore que tornou o homem igual a Deus é a árvore da ciência, então podemos dizer que o ignorante vê Lilith, ou a verdade, com medo e, portanto, como demônio. Lilith é um dos nomes e formas pelas quais a grande deusa foi conhecida ao longo de todos os tempos, por todas as culturas, povos e religiões. Nem sempre ela foi associada com imagens ou ideias consideradas negativas, pois isso dependia do nível de consciência dos sacerdotes. A grande deusa é uma verdadeira esfinge, tal qual a egípcia, que silenciosamente diz: decifra-me ou devoro-te. Somente os ousados devem se aproximar da sua verdade, poder e sabedoria, tornando-se um deus. A grande deusa ficou conhecida na história da espiritualidade humana pelos nomes de Lilith, Isis, Astarte, Istar, Inanna, Shiva, Hecate, Hera ou Juno.
Parvati, Sofia, Cibele, Afrodite, Reia, Tiamat, Ceríoden, Freia, Minerva, Oxum, Kali, Yassan, Deméter, Laxmi e muitas outras. Lúcifer e Lilith são tratados no meio ocultista como um casal divino ou irmãos espirituais. Guardam semelhança com Cernunnos e Arádia, Shiva e Parvati, ou Shiva e Shakti, Sri Krishna e Radha, Isis e Osíris, Perséfone e Hades, Eros e Psique e muitos outros. Os casais divinos representam arquétipos nos quais os iniciados devem se converter em seu processo evolutivo. Dessa forma, na verdadeira iniciação, o homem se identifica com Adam Kadmon e a mulher com Lilith. Na verdade, as diversas concepções do casal divino referem-se ao nível de consciência em que se encontram os sacerdotes que os conceberam. É sabido que podemos categorizar o amor ou a relação do casal divino em 4 tipos distintos. Considerando a sabedoria dos filósofos gregos, podemos afirmar que o casal divino pode se relacionar nas formas: o tipo porneia, o amor físico de posse; o tipo eros, o amor pelo que é bom e agradável; o tipo filho, o amor de apoio mútuo; e o tipo ágape, o amor incondicional. Se considerarmos que cada tipo de amor pode conter aspectos positivo, negativo e transcendente, compreenderemos então que podemos ter 12 arquétipos masculinos e outros 12 arquétipos femininos. Faremos um breve intervalo. Fique conosco, voltamos já. As verdades eternas sempre vieram das estrelas. Assista ao programa Ciência Estelar, toda quinta, às 9h10 da noite, com reprises no domingo, às 14h10 e também na segunda-feira, à meia-noite. A espiritualidade sem dogmas, doutrinas ou preconceitos. Fim de ano é na TVJ Brasil. Durante todo o mês de dezembro, a TVJ Brasil exibe uma programação especial para você. Olha o que vem por aí: filmes e desenhos inéditos. Por uma vez na eternidade. No programa O Prato do Dia, Lucila Costa traz deliciosas receitas para a ceia de Natal e Réveillon. E a partir do dia 22, a TVJ Brasil exibe o especial Conheça São Tomé das Letras. A apresentadora Karen Parada vai te levar em uma viagem pelos encantos e belezas da mística Cidade das Pedras. E você vai se surpreender com as histórias, paisagens e mistérios deste paraíso natural, localizado no sul de Minas Gerais. Então, fique ligado. Fim de ano é na TVJ Brasil. A TV que São Tomé e o Brasil todo vê. Conforme informações fornecidas pela Confederação Galáctica, Lúcifer era um ultraterrestre do universo mental que participava daquele conselho. Quando se depararam com o problema de que a evolução do universo material se estancara, foi Lúcifer quem sugeriu que se criasse o livre-arbítrio e dificuldades para o acesso às verdades cósmicas. Segundo ele, a estagnação evolutiva acontecia porque não ocorria por mérito, mas por tempo, de forma mecânica, e isso não estimulava a evolução espiritual.
A facilidade de acesso às informações transformavam os seres em excessivamente mentais, desestimulando a consciência. O chamado Conselho de Elel decidiu então que um grupo de seres mentais atuariam como entidades que dificultariam o acesso às verdades cósmicas para o plano material. Isso abriu a possibilidade de maior evolução para os seres materiais, mas isso só valeria para as civilizações futuras. Seres do universo mental se revoltaram porque as novas civilizações poderiam surgir inferiores a eles, mas poderiam chegar a níveis que eles nunca atingiriam. Julgaram ser isso uma grande injustiça. Lúcifer, como patrono dos seres de Órion, se solidarizou com eles e se rebelou contra o plano. Então, os seres de Órion era o que de melhor existia em termos de evolução material e símbolo do estancamento evolutivo pela excessiva abordagem mental. Esses seres se equivocaram na utilização do conhecimento e chegaram a enfrentamentos e guerras estelares. O planeta Terra, dentre outros 7, foi escolhido para a nova humanidade, agora com livre-arbítrio. Dos 7, foi o único planeta no qual a vida teve sucesso. Nossa humanidade foi criada com genes dos seres de Órion, que era o que de melhor havia naquele momento. Ao se rebelar contra o projeto, Lúcifer se tornou o líder dos seres mentais, que seria o professor, o desafiador do espírito humano da Terra quanto à sabedoria cósmica. Ele foi o pai e seria o executor da ideia do livre-arbítrio para estimular o mérito evolutivo e resolver o impasse. Para cuidar de nossa humanidade, vieram cientistas da constelação de Cisne, de Alfa Centauro, das Pleiades e de Sírius. Estes cientistas realizaram uma hibridação genética do material de Órion com os dos protozominídeos naturais de nosso planeta Terra. Um dos 7 engenheiros genéticos, um médico extraterrestre chamado Gadriel, identificado com o símbolo da serpente, violando orientações, secretamente ministrou uma droga alucinógena aos nossos antepassados. Eles passaram muito mal de saúde. Uma rebelião dos Órions, liderada por Satanael, foi controlada pela Confederação Galáctica. Aqueles seres que pregaram a violenta postura seriam deportados à Terra para apoiar o projeto, como se fossem trabalhos forçados, e assim contribuir no processo de aprendizagem da raça humana. Os Órions estarão aprisionados dimensionalmente em cristais romboidais verde brilhantes até que se cumpra o plano de redenção. Ou eles se arrependem e nos ajudam, ou dali não saem. Como eles não podem manipular a todos os seres, manipulam algumas pessoas vinculadas à política, à religião, à economia e aos comandos militares. Satanael ficou refugiado em galerias subterrâneas em uma região secreta do deserto de Gobi, na Ásia, fundando assim a mítica Shambhala, centro matriz do mundo intraterrestre de Agartha. Desta revelação extraterrestre pode-se perceber muitas coisas. A figura de Lúcifer é evidente e, mesmo agindo de forma contrária, agiu de acordo com o projeto original. Ele era um importante ser do universo mental cósmico. Quanto a Lilith, não nos fica claro se existe alguma correlação, mas ousamos pensar que esteja presente nesse relato como Gadriel, ou mesmo Satanael. Aí estão as informações, agora devemos refletir sobre tudo isso. Agradecemos sua audiência. Na semana que vem, o tema abordado será o Rosacrucianismo. Não perca!